bom dia, 29 de janeiro, quinta-feira. Nosso devocional Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Hoje é com o Bispo J.B. Carvalho. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O tema hoje é: a verdadeira felicidade é uma arquitetura interior que desafia a lógica do mundo e estabelece o governo do reino. Amém, Senhor. Mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Pai. E nós clamamos para que, como sempre, o Teu Espírito, Senhor, continue revelando-nos a cada uma de nós os segredos que o Senhor tem. Através, Senhor, da unção que traz revelação, Pai, para que nós possamos compreender, Senhor, não apenas a letra, mas a vida que está na letra. E por essa palavra, Pai, a nossa mente seja renovada e transformada. E haja uma transformação, Pai, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, de sentir e de agir, Pai. Para que a nossa vida realmente, Pai, avance e que nós venhamos nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Aquela imagem, aquela identidade pela qual nós fomos criadas, como filhas amadas do Pai. E que nós não apenas, Pai, tenhamos essa verdade como uma teoria, mas que essa verdade seja revelada e nós venhamos viver como filhas amadas do Pai, trazendo o Teu reino, Pai, mudando a cultura da terra, trazendo a cultura do Teu reino para a terra, e que seja assim na terra como no céu, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu ouço muito o bispo falar, e não só ele, alguns apóstolos, homens de Deus, né, que o cristianismo, isso para mim foi muito marcante, sabe? Não é apenas uma religião, sabe? Jesus, ele não veio fundar uma religião, ele veio fundar um relacionamento, ele veio trazer o reino, ele veio resgatar a cultura do reino dele, né? Então, o cristianismo, ele não é apenas uma religião, mas é a implantação de um reino com leis, cultura e uma economia própria. Uau! Então, quando a nossa visão, sabe? Quando nós temos clareza sobre isso, muda muita coisa. Mudou muita coisa em mim, né? Então, aqui a verdadeira felicidade, JB, ele diz que a felicidade não é algo que acontece, sabe, comigo, mas algo construído dentro de mim, né? Então, não é algo externo, não é um momento, não é uma situação, não. É uma construção dentro. Ela é uma arquitetura interior, sabe? Que desafia a lógica do mundo e estabelece o governo do reino. Porque, às vezes, fora não está nada bonito, mas existe uma alegria, existe uma felicidade dentro de nós, que expressa em palavras, em comportamentos, em posicionamento. Então, quando Jesus ele subiu ao monte na Galileia, ele não estava apenas pregando o sermão religioso, ele estava apresentando o manifesto de uma revolução dos bem-aventurados, ou macários, inaugurando uma mentalidade contracultural. Então, essa palavra macários é o termo grego, sabe, para bem-aventuranças, para bem-aventurado. Mas isso não significa estar apenas alegre, mas possuir uma satisfação plena que independe das circunstâncias externas, como eu tinha compartilhado, né? Então, Jesus ele veio inaugurar uma mentalidade contracultural. O que isso quer dizer? Que enquanto o mundo diz que a felicidade depende do ter, né, que é o status, que é a aparência, o reino diz que ela depende do ser, de quem eu sou. Eu ouvi essa frase, essa orientação, eu achei muito forte também, que mais importante do que eu chegar na promessa, no meu objetivo, no meu alvo, é quem eu me torno, né? Então, para muitos, é chegar, que é o status, certo? A contracultura. Só que Jesus ele veio trazer uma contracultura.
Então não é sobre chegar, às vezes eu nem chego, mas e quem eu me tornei? Eu não chego porque às vezes não é o tempo, porque Deus ele se preocupa mais em nos tornar, né? Então o reino diz que ela depende do ser. Então o Senhor está me tornando, Ele está te tornando alguém diferente, sem status, sem preocupação com status, sabe? Mas alguém que manifesta um posicionamento de alguém que carrega algo extraordinário, como diz aqui, uma felicidade interior. Ah, tá faltando saúde, tá faltando dinheiro, tá faltando alguma coisa, mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, as bem-aventuranças, elas não são conselhos poéticos para os fracos, mas a descrição do caráter de quem possui uma autoridade superior, né? O mundo tenta vender a ideia de que a felicidade está no topo, na visibilidade e na independência. Mas o reino inverte essa pirâmide e declara que o acesso ao governo celestial começa na base, na total dependência de Deus. É a base. É sermos guiados, é sermos dependentes do céu, do Senhor, daquele que nos criou e nos formou. Então Jesus estava revelando palavras não ditas até então, introduzindo um novo sistema que a verdadeira felicidade transcende a circunstância e é construída internamente. Internamente. Então é tudo dentro. Quando Deus faz dentro, automaticamente fora manifesta, né? Então a boca fala daquele que o coração está cheio. Então o Senhor, ele não quer fazer uma obra fora, Ele quer fazer dentro de mim, porque se Ele faz em mim, sabe, há uma manifestação. Porque eu sou a aliança, eu sou a parceria, né? Eu sou aquela que vai em parceria com Ele manifestar quem Ele é. Então o Senhor precisa mudar primeiro eu, primeiro você. E tudo começa na nossa mente, né? Através da palavra dEle, né? Então o Senhor, Ele quer trazer essa clareza para mim e para você. Jesus estava revelando essas palavras, né, sobre isso. Então, nós precisamos ser escravos, né, da vontade de Deus e não do nosso ego, da nossa baixa autoestima, de querer mostrar, parecer que somos, quando na verdade, internamente, está tudo fora, está tudo desajustado, né? Porque é nele que nós encontramos o nosso propósito, sabe? Então, quando nós nos tornamos totalmente dependentes dele, rendidos, entregues e alinhados, o Senhor vai nos ajustando, porque é o propósito dele, como diz, né? Nós não encontramos o propósito. À medida que eu me desenvolvo nele, o propósito se manifesta. E o propósito é servir, né? Porque quem não serve, não serve para ser servido. E Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, a nossa característica é de servir, mas com a motivação correta. Porque sabemos quem nós somos. E não para ser, e não para ter. Mas porque somos, nós servimos. Vivemos em uma cultura intoxicada pela imagem de Narciso, apaixonada pelo próprio reflexo e obcecada por status e reputação, por validação, por aprovação, né? No entanto, o orgulho não é grandeza, mas apenas uma inchação que precede a queda, enquanto a humildade genuína é a maior força de caráter que um homem pode possuir. E aqui humildade, ela não significa ser pobre, sabe, ser um coitadinho. Não, é o esvaziamento do eu para o preenchimento do reino. Não é sobre, sabe, vestir mal, que tem pessoas que têm essa visão, né? De não ter dinheiro, de ser um coitadinho, sabe? De vestir mal, com a roupa toda desajustada, desalinhada. Eu sou humilde. Não é. A humildade, eu vou repetir, é o esvaziamento do eu, da minha vontade. O eu sai do centro, para que ele se assente, e ele determina, e eu me entrego, e eu me rendo, e eu obedeço, e eu faço. Então, ser humilde de espírito ou
pitochos, não significa ser um coitado, mas ter a consciência lúcida da sua dependência espiritual, sem a graça divina, da sua, sabe, da sua dependência de Deus e que você não é capaz de viver sem a graça dele. A mansidão não é ausência de força, mas a força sob controle absoluto. Olha que tremendo, né? A gente às vezes faz uma analogia diferente, né? Porque, vou repetir aqui, que a mansidão não é a ausência de força, mas é a força sob controle absoluto. É governar dentro para governar fora. Uau! E o Senhor quer nos levar nesse lugar, sabe? De ter domínio próprio, de governar as nossas emoções, porque quando eu governo dentro, ontem nós falamos um pouco sobre isso, Deus tem me levado nesse lugar. Eu não sei você, mas o Senhor está me levando nessa forja, sabe? Porque eu sempre fui muito reativa, muito respondia no ato, né? E não dá, tem hora eu não entendia, que tem hora que é melhor calar, esperar o momento certo, né? Eu não sabia, né? Não tinha controle das minhas emoções, até quando o conhecimento chegou a mim, sabe? Porque o Senhor sabia do clamor do meu coração, que eu não conseguia, mas eu queria ser. E Ele começou a me conectar com o conhecimento que eu precisava para entender. Por isso que o bispo fala, e olha, gente, é extraordinário. O autoconhecimento é poder, sabe? Conhecer a si mesmo. Depois de Deus, conheça você. Investe, curso, livros, sabe? Mentoria, para se conhecer. Eu tenho feito isso, foi um divisor de águas da minha vida. Já estou pronta? Não. Eu olho e ainda vejo muita coisa para melhorar, para avançar, porque é um processo, é uma jornada, é igual uma cebola. Você tira uma camada, ok, tem outra. Você tira a camada, tem outra. Assim é o processo da nossa vida. Até que Jesus volte, aí, enquanto eu estiver na terra, eu vou ter algo para melhorar, algo para ajustar, né? E é nele que nós temos essa clareza. Então, a mansidão é a capacidade de governar a si mesmo antes de tentar governar uma cidade. E às vezes a gente se vê assim, vê várias pessoas cristãs querendo governar a cidade, sabe? E o Senhor, Ele nos traz para dentro, sabe? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua casa? É aqui, na minha casa, é em mim, sabe? Que começa, aquele que não consegue dominar os seus impulsos e se ofende facilmente, olha aqui, ainda é um escravo do seu ego, pois a ira não expressa justiça, apenas glorifica a própria vaidade. Governar de dentro para fora, sabe? Governar dentro para depois governar fora. Então é um processo e nós precisamos entender. Senão a gente esperneia, senão a gente fica fazendo lá fora e acha que está fazendo. Estou fazendo a obra. Eu sou a obra. Você é a obra do Senhor. Ele quer fazer em mim, porque depois Ele vai fazer através de mim, sabe? Mas não é primeiro fazer através de mim, né? A religião ensina isso. Eu vivi um tempo da minha vida desse jeito, buscando fazer, porque a religião me mostrava que eu tinha que fazer. Até que o Senhor me conectou com o conhecimento certo para me entender que Ele quer que eu seja. Ele quer que eu seja, que eu transborde daquilo que eu estou cheia, sabe? E é de dentro para fora. Então, a chamada para a maturidade, ela exige que você abandone a superficialidade e tenha fome e sede de justiça, pois somente os famintos serão saciados. Fome de sede e sede de justiça, de fazer o que é certo, né? A felicidade real é um tesouro espiritual que nem a traça nem a ferrugem pode corroer. Ela surge de um coração limpo e indiviso, livre da hipocrisia e da dupla devoção. Sabe, às vezes a gente bota máscara, né? Mostra uma coisa, mas aqui dentro é outra. E o Senhor vê, Ele pesa o nosso coração, Ele conhece as motivações, e o Senhor, Ele quer, sabe, trazer o equilíbrio, a cura, o alinhamento do nosso coração, porque a Bíblia diz que Ele não olha a aparência, mas Ele vê o coração.
Às vezes nós estamos fazendo a coisa certa com o coração errado. E o nosso coração precisa ser ajustado. Eu vivo isso. De vez em quando o Senhor vem, traz clareza e eu olhar para mim e ver, pá, ainda está desajustado o meu coração para ajustar, sabe? Porque nós precisamos fazer sim, mas com o coração correto. Não aceite o padrão de normalidade deste século que chama os pacificadores e misericordiosos de fracos, pois eles são os verdadeiros filhos de Deus que triunfam sobre o juízo. Somos chamados para ser pacificadores, aqueles que traz a boa notícia, palavra de esperança. Alinhe a sua frequência com os valores eternos, pois os que choram com sensibilidade profética serão consolados, e os mansos, não os arrogantes, herdarão a terra. Que o Senhor remova de nós toda arrogância, em mim, em nome de Jesus. Pare de buscar validação na aprovação humana e purifique as suas motivações. Uau! No lugar secreto, peça para o Senhor. Olha, eu sempre peço, Senhor, sonda meu coração, Pai. Esquadrinha, Senhor. Vê se há em mim caminhos errados, Pai, caminhos tortuosos. Senhor, endireita as minhas veredas, Senhor, endireita, Pai. Remove, Senhor, as motivações erradas do meu coração. Remove, Senhor, as intenções erradas, Pai. Alinha meu coração com o céu, Pai, alinha. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração diante do Pai. Qual é a tua oração? Faça sempre quando você for orar. Senhor, sonda. Vê se há, Senhor, caminhos errados, sabe? Porque o nosso desafio não é começar bem, é terminar bem, mas terminar com a motivação correta, com um coração agradável, para que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa entrega, em nome de Jesus. Assuma o autogoverno das suas emoções hoje mesmo e utilize a mansidão como uma arma de guerra para herdar as tuas promessas. Então vamos lá. O reino de Deus, ele é um sistema de governo de dentro para fora. A verdadeira felicidade, o poder de governar a vida vem da humildade, reconhecer a fonte, reconhecer que tudo vem de Deus e que eu dependo de Deus, que vem do autogoverno, sabe, que é o domínio próprio, e vem da frequência alinhada com valores eternos e não com a cultura do status e da imagem. Não devemos nos preocupar com o que vão pensar. Não se preocupe. Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. As pessoas, como eu estava ouvindo hoje na live, é uma realidade. Jesus, ele não tinha crédito dentro da casa dele. De repente eu não tenho, você não tem crédito, né? Mas e aí? Às vezes não temos crédito, né, na vizinhança, nos amigos, mas se preocupe em agradar o Senhor. Porque se você agradá-lo, aqui não vai agradar todo mundo, mas está tudo certo. Então vamos lá. Eu declaro sobre a autoridade do reino de Deus que a minha felicidade não é refém das circunstâncias, mas de uma construção interior estabelecida pelo Espírito Santo. Eu renuncio à cultura da imagem, do status e da busca por validação humana. Não sou escrava do meu ego, da ira, da vaidade. A mansidão é a minha arma de vitória. Tenho força sobre controle e autoridade para dominar meus impulsos. Minha visão é do reino. Meus valores são eternos. E hoje eu alinho a minha frequência com o céu. Eu libero a felicidade plena sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus projetos, sobre a minha mente. Em nome de Jesus. E declaro que eu sou vencedora em Cristo Jesus. Sabe, quando nós fazemos declaração, ela ativa, declaração alinhada com a vontade de Deus, com as palavras de Deus. Sabe, nós quebramos a ansiedade, nós firmamos a nossa identidade de filha e firmamos o nosso domínio próprio de quem nós somos, de quem Deus nos fez para ser. Um dia abençoado, em nome de Jesus, que você tenha clareza, sabe, de quem você é, para que você alinhe o teu coração com o céu e viva tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.